Olá, seja muito bem-vindo à nossa apresentação em vídeo. Aqui nós vamos apresentar a nossa proposta de projeto luminotécnico para a sala 313 da Unisales. O projeto foi desenvolvido por Lucas Pedro, Patrick Souza e Rodrigo Carvalho. Aqui o nosso foco é transformar um ambiente através da ciência da iluminação. Bom, como vim dizendo, o objetivo principal desse trabalho é avaliar as condições atuais da sala e repensar o sistema de iluminação. Então, nós buscamos não apenas a clareza, mas conforto visual, melhor produtividade para alunos e para os professores, e maior eficiência energética, seguindo todos os padrões técnicos. Então, todo o nosso projeto está fundamentado na norma da ABNT-NBR ISO/CE 8995-1 para sala de leitura e estudo. Então, para esse tipo de ambiente, a norma exige uma iluminância média de 500 lux e uma uniformidade de 0,60, garantindo que não haja grandes variações de luz no espaço. Bom, aqui nesse próximo slide, nós vemos a realidade atual da sala. As imagens chegam a mostrar luminárias que visivelmente já demonstram desgaste e uma distribuição que resulta em sombras e zonas de penumbra. O que motivou nossa análise técnica, e também vale ressaltar que não sei se chega a aparecer no vídeo, porém tem momentos da sala que tem lâmpadas que ficam piscando, então isso acaba atrapalhando no rendimento dos alunos e dos professores. A sala 313 possui uma área total de 93,7 metros quadrados, então para realizar as medições com precisão, dividimos esse espaço em uma malha de pontos para cobrir toda a superfície útil de trabalho. A gente fez nosso estudo lumínico, análise dessas medições de luminância, que mostrou que apenas 4 pontos conseguiram atender o valor mínimo de 500 lux, que é estabelecido pela ABNT-NBR ISO CIE 8995-1, e também é o valor que a gente está usando como referência, apresentando 507, 569, 731 e 757 lux. Nesse caso a gente consegue ver na tabela posteriormente como que os níveis estão baixos e quanto os níveis estão altos. Então, uma drástica diferença aqui, indo totalmente contra o princípio da uniformidade que a gente precisa atender. Esses demais pontos eles ficaram abaixo do recomendado, indicando que a iluminação da nossa sala 313 não atende os requisitos da norma, precisando da adequação do sistema de iluminação para garantir níveis adequados de luminância, maior conforto visual dos usuários, bem como produtividade e foco nas atividades a serem feitas ali. A gente tem uma malha de pontos aqui, trazendo em questão de 90 pontos no nosso projeto. Então a gente consegue ver ali os pontos P67 até o ponto 70 com iluminações ideais, né? Então ali acima de 500, em 500 ou acima de 500, que é o ideal para a sala, e o restante com várias cores diferentes. Então mostrando ali que dependendo do nível está abaixo da norma, muito abaixo, então pontos pobres em iluminação. A gente tem um diagnóstico, né? Então esses pontos que passaram de 500 lux, o P7, o P67, o P68, o P69 e o P70, que mostram, como eu falei, 4 pontos apenas que ultrapassaram esse valor de 500 lux, mas outros 86 pontos não passaram, né? Então variando de 163 até quase 289, que são do menor ponto, do menor valor que a gente conseguiu achar nesses pontos, e o maior valor que a gente conseguiu abaixo de 500. A gente consegue ver que existe, né, essa distribuição dessa área de uniformidade da iluminância, com grande parte dessa área apresentando valores inferiores a 500 lux, que é o que a gente está usando como referência e pela norma, né? Então a temperatura de cor é uma questão de... pelo vídeo a gente consegue ver. A questão da temperatura de cor é uma coisa que não está de forma uniforme, então a gente tem iluminação mais quente, iluminação mais neutra, iluminação mais fria, em pontos espalhados pela sala, que não é o correto que a gente deveria seguir, né? A gente teria que ter um padrão de uniformidade tanto na questão de lux quanto no padrão de iluminação de acordo com a sala de leitura, que é o que a gente está usando como referência. Ao concluir nosso projeto, a gente traz aqui uma análise, né, de acordo com essa malha de pontos que a gente fez na sala de aula, 313. Então, a gente chega, né, que a sala ela evidencia uma má distribuição, né, de iluminância. Então, a gente tem áreas ali
com valores inferiores, né, a esses 500 lux estabelecido pela ABNT, comprometendo, né, o conforto visual da pessoa ali do aluno, né, que estiver lendo, escrevendo. Então, esse valor abaixo desses 500 lux, ele pode aumentar ali a fadiga visual, né, decorrente da insuficiência de iluminação, né. Então, a gente tem ali, né, uma sala de aula muito extensa e com o pé direito muito grande, né. Então, ali a gente precisa, né, desses valores maior, né, que esses 500 lux estabelecido, né. Esses 500 lux basicamente é um valor médio, né, que a ABNT traz para a gente ter esse valor suficiente para o aluno ali ter esse conforto visual. Para isso, a gente traz, né, uma proposta de projeto, que basicamente a gente vai fazer um cálculo, né, utilizando o fluxo luminoso, né? Então a gente traz aqui o painel de LED de 18 watts, com fluxo luminoso de 500 lux. A gente multiplica, né, pela área do projeto, trazendo 500 multiplicado por 93,7, que é a área do projeto, dando 46.850 lumens. Aí no final, né, a gente pega esse valor de lumens e divide pelo fluxo luminoso, e aí a gente traz esse valor que a própria luminária especifica, né, lá na tabela. Então a gente tem o valor de 1.200 de fluxo luminoso, né? Então a gente divide, dando ali basicamente 39,04, e a gente arredonda por 40 luminárias, né? Que seria ali suficientes, né, para decorrer ali todo o projeto, né, tendo a iluminância ali a mais que 500 lux. Uma disposição que a gente pensou para essa matriz era basicamente de 5 colunas por 8 linhas, dando 5 vezes 8, né, essas 40 unidades de luminárias, com espaçamento de 7,8, dividido por 5, daria 1,56 ali entre as colunas e 1,50 metros ali por linhas. Aí, trazendo uma conclusão geral do projeto, a gente traz, né, que a sala 313, ela evidencia nessas condições que não atendem, né, essa ABNT, diminuindo, tendo esse valor ali menos de 500 lux, especialmente, né, em questão da iluminância média mantida e a uniformidade de distribuição luminosa. Então a gente fez esse projeto, né, para reverter nessa situação, trazendo ali essas 40 luminárias que a gente traz no projeto, né, do painel de LED de 18 watts, com 1.200 lumens, né, disposto nessa matriz que a gente escolheu, né. Então ali a gente basicamente vai fazer todo um projeto novo, né, para atender essa nova iluminação do projeto. Então é isso, obrigado.